no Evangelho de Lucas, capítulo 19, vamos ler do verso 1 ao 10. Lucas 19, de 1 ao 10. Eu vou estar usando a minha Bíblia revista, Almeida, revista e corrigida. A palavra de Deus nos diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse o Senhor Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus acrescente a sua bênção, a sua sagrada palavra nesta noite. Amém. Irmãos, este texto é um texto de uma profunda reflexão para falar sobre salvação. Um texto maravilhoso, um texto que nos ensina a motivação certa que devemos buscar a Cristo. A palavra diz que aonde o Senhor estava, por onde o Senhor passava, havia uma grande multidão junto com o Senhor Jesus. Por onde ele ia, sempre tinha uma grande multidão seguindo ele. Vamos dar uma olhada em Mateus, se você puder abrir sua Bíblia. Vamos olhar 3 versículos apenas. Mateus 15 e o versículo 30. Evangelho de Mateus 15 e o versículo 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros mudos, e largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou.
Marcos, mais um pouquinho para frente aí, né? Capítulo 3, os versículos de 7 a 8. Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 8. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiam-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. E o último versículo, irmãos, em Lucas, capítulo 9, e o verso 11. Lucas, capítulo 9, no versículo 11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, aconselhando-as, falava-lhes a respeito do reino, e socorria os que tinham necessidade de cura. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas multidões, esse não é o intuito do texto nessa noite, mas eu gostaria de fazer uma comparação com as multidões, com as motivações dessa multidão e com a motivação de Zaqueu. A Bíblia nos revela que, em meio a essas multidões, havia diversas pessoas com diversas necessidades. Uns estavam ali em busca de uma cura para si próprio, para si mesmo. Lembramos daquela mulher que tinha aquela hemorragia por muitos anos. A palavra nos diz que eram 12 anos, se não estou enganado. E ela tocou na orla das vestes do Senhor Jesus e foi curada. Havia pessoas ali que estavam em busca de um milagre para um familiar, para um ente querido. Lembramos de Jairo, que procurou o Senhor Jesus para que o Senhor pudesse fazer um milagre na vida de sua filha, pois ela estava morta. Também havia ali pessoas que tinham o objetivo de buscar alguma falha, algum erro no Senhor Jesus, em suas palavras, em suas atitudes. Lembramos dos fariseus,